Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está chegando agora, eu já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você não perca nada dos conteúdos que a gente vem postando aqui toda semana, ok? E aproveita e senta o dedo no like aí também, que isso dá uma baita contribuição para o canal, além de fazer com que o algoritmo do YouTube leve esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E quanto mais pessoas operando opções, mais liquidez a gente vai ter na bolsa e mais operações lucrativas a gente vai conseguir fazer, ok? E olha, eu quero te dizer que aqui não é o único lugar que tem conteúdos bacanas. No meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela, tem conteúdo lá todos os dias. Então eu te convido a dar uma olhadinha lá. Se gostar, segue o nosso perfil lá, ok? Bom, então como a gente já conversou, a gente estava falando, continuando o exemplo que a gente usou desde a primeira aula, a gente estava falando de uma ação que está valendo R$30 nesse momento. Então a gente compra um seguro, uma put, valendo R$1. Né? E a gente falou também que esse seguro tem validade de 1 mês, do começo ao fim, 1 mês é a validade desse seguro. E outra coisa muito importante que você aprendeu aqui comigo é desenhar os cenários no momento em que você está comprando ou vendendo a sua opção. Então a gente trabalhou até agora com um exemplo de compra. Você está comprando a proteção aqui, o seguro de R$1. E aí eu mostrei para você o que você tem que desenhar na hora que você monta a operação. Então nós compramos o seguro aqui no strike de R$30, ou seja, eu estou me protegendo no R$30, paguei R$30 na ação, então eu comprei um seguro escolhendo o valor da ação R$30 mesmo, que foi o quanto eu paguei na ação. Então eu estou protegido aqui no R$30, então eu paguei R$1 nessa put. E a gente sabe também que essa put, se a ação se permanecer na linha do valor ali de R$30 mais ou menos, essa put aqui não vai mais ter valor, ela vai virar pó. Então a proposta que eu fiz para que você entenda perfeitamente a operação, lá no final do exercício, com a passagem do tempo, é que você desenhe os cenários que podem acontecer lá no final do exercício. E que cenário é esse? Você coloca lá o valor possível da ação e coloca lá o quanto é que estaria valendo essa put. Então, por exemplo, eu acabei de dizer que se no final do exercício a ação tiver mais ou menos R$30, essa put aqui virou pó, ela não tem valor mais nenhum, opa, já tem uma resposta aqui, ó. Tá valendo 0. E aí eu também te ensinei a pergunta milagrosa, a pergunta que responde toda aquela dúvida que fica na sua cabeça. Se a ação tiver valendo R$32, por exemplo, e eu comprei a put do R$31, a pergunta que eu te faço: eu vou querer exercer o meu direito de vender a ação por R$30 se lá no final do exercício o mercado está pagando 32? É claro que não. Então, se eu não tenho esse interesse, se ninguém vai ter esse interesse, todo mundo que comprou put aqui no 30 não vai ter esse interesse, essa opção aqui não tem razão de existir, então ela vai virar pó. Então aqui no 32 ela vira pó, 0 também. E no 31? A mesma coisa. Quem é que vai querer vender a ação por R$30 se o mercado está pagando 31? Ninguém. Então isso é óbvio, já está claro isso. E aqui no 29? Alguém vai ter interesse em exercer o direito de vender por 30 se o mercado está pagando 29? Claro. Então neste caso a put tem valor sim. E esse valor é o valor que a gente já conheceu como valor intrínseco. Então essa put aqui vai estar valendo R$1. Né? Então para ficar claro, a put do strike 30 que nós compramos vai estar valendo R$1. E se a ação estiver valendo R$28, alguém vai querer exercer, alguém que comprou aqui no strike 30 vai querer exercer o direito de vender por 30? É claro. Então, sim, essa put que nós pagamos R$1, ela vai estar valendo R$2. E aqui no 27, alguém vai ter o interesse em vender a ação por 30 se a ação estiver valendo 27? É claro. Quanto é que vai estar valendo essa put? R$3. E você já observou também que o valor da put no final do exercício, quando não existe mais valor extrínseco, a gente só tem a diferença do valor da ação para o valor do strike. De 29 para 30 é R$1, de 28 para 30 são R$2 e de 27 para 30 são R$33. Se a ação estiver valendo 26, quanto é que vai estar valendo a put? R$4. Se a ação estiver valendo 25, quanto é que vai estar valendo a put? R$5. Simples assim, muito claro. Mas agora eu quero que você observe aqui comigo o seguinte. Percebe que conforme a ação vai caindo, a put vai subindo. Percebe isso?
Conforme a ação vai caindo, o valor da put vai subindo. Então raciocina aqui comigo. Tudo bem, você comprou um seguro para se proteger e tal. Se você, por exemplo, não quiser se desfazer da ação, você não quer se desfazer da ação, por exemplo, ela chegou aqui para R$25 e você não quer se desfazer, você não quer vender a ação por R$30, você não quer exercer o seu direito de vender ela por R$30. Porém, você tem uma put aqui que está valendo R$5 no final do exercício. O que você pode fazer? Você pode vender essa put. Você pagou R$1 nela, você pode vender ela por 5. Se você vender ela por 5, você não tomou prejuízo porque você vai receber R$5 e a sua ação que vai estar valendo 25 mais 5 são R$30, que foi o que você pagou na ação. Então elas por elas. Seria a mesma coisa você vender essa put aqui ou você exercer o direito de vender por R$30, quase que a mesma coisa, ok? Tá bom, agora eu vou colocar um pontinho de reflexão aí para você. Eu comprei este seguro, eu comprei essa put, nós compramos essa put para nos protegermos aqui na ação que nós temos, que nós pagamos R$30. Quem é que pode comprar put na Bolsa de Valores? É só quem tem a ação? Não. Eu disse para você que a put é um ativo tanto quanto a própria ação. Embora ele seja um derivativo da ação, você não é obrigado a ter a ação para comprar uma put. Para comprar o seguro, você não é obrigado a ter ação. Você está comprando o ativo, então não tem problema nenhum. Então, raciocina comigo. Se a gente tiver, então, comprado essa put aqui por R$1 e eu não tenho ação, eu só comprei a put por R$1 e eu estou te dizendo que a gente consegue vender ela no final do exercício, se a ação tiver, por exemplo, valendo R$25, eu consigo vender ela por R$5, por exemplo. Você concorda comigo que você pagou R$1 num ativo e vendeu ele por R$5? Essa é uma das possibilidades de ganhos da put. Se, por exemplo, a ação estiver valendo R$26 e você pagou R$1, você concorda comigo que você vai estar ganhando R$3 em cima da opção que você comprou? Então agora eu quero colocar um outro pontinho de reflexão aí para você e pela primeira vez agora a gente vai mudar o lado da cadeira. A gente vai sair de comprador e vai passar a ser um vendedor, ou seja, você vai passar a ser a seguradora. Bom, o que a seguradora precisa ter quando você faz lá o seguro do teu carro? O que a seguradora precisa ter para poder cumprir aquilo que ela assinou em contrato com você? Ela precisa ter dinheiro. Ora, se você está fazendo o seguro do seu carro, que vale, por exemplo, R$100 mil, a seguradora tem que ter R$100 mil para te pagar. Se você bater o seu carro de perca total ou se o seu carro for furtado, a seguradora tem que ter R$100 mil para pagar você. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você vende uma put, o que você precisa ter lá na corretora? O dinheiro suficiente para comprar a ação. Porque, veja, você está sendo a seguradora. Você está vendendo o seguro para alguém que quis comprar. Nós estávamos do lado de lá da cadeira, agora nós estamos do lado de cá. Então, quando você vende o seguro, você tem que ter dinheiro para comprar a ação. Porque a qualquer momento, lá no final do exercício, se a pessoa for exercer, você tem que ter o dinheiro para comprar essa ação. Então, se eu vender, por exemplo, 1000 puts dessa ação aqui que está valendo R$30, quanto é que eu tenho que ter na corretora? R$30 mil. Então, antes que você se confunda, vamos lá para a pergunta. Estamos no começo do exercício. Não é no final do exercício como a gente tem os números desenhados aqui. Isso aqui a gente estava vendo o cenário no final do exercício. Agora nós estamos no começo do exercício. E no começo do exercício, a put do R$30 está valendo quanto? R$1. A put do R$30 está valendo R$1. Quanto é que está valendo a put do R$28, por exemplo? Então tá, então eu tenho lá na corretora R$28 mil. Eu vendi então uma put por 60 centavos e recebi R$600. Como é que eu calculo isso? Porque assim, a gente tem que imaginar o seguinte, eu não comprei a ação, eu não investi nada, eu só tenho o dinheiro lá na corretora. Só, mais nada. Mas eu não investi nada, eu não comprei a ação. Eu estou preparado para comprar a ação no final do exercício, caso ela caia, mas eu não comprei nada. Então eu recebi R$600 sem investir absolutamente nada. E como é que eu calculo essa rentabilidade? Eu pego 60 centavos e divido pelo strike. É assim que eu calculo a rentabilidade, porque você, veja, eu não investi nada. Então como é que eu calculo a rentabilidade daquilo que eu não investi? Eu calculo sobre aquilo que eu posso investir no final do mês,
se for o caso de eu comprar a ação. Então é 0,60 dividido por 28, vai dar 2,14%, que a gente chama então de rentabilidade da operação. E aí eu te pergunto, onde é que você vai conseguir 2,14% numa única operação que você está fazendo? Onde é que você vai conseguir isso na renda fixa? Fundos imobiliários, Tesouro Nacional, CDB, CDI, nada. Então você já começa a perceber agora o poder das opções. Então, continuando o raciocínio aqui, e se eu vender a put do R$30, que é a put, a velha put aqui que a gente vem usando como exemplo desde o começo lá das aulas, ela vale R$1. Então, se eu vender essa put, qual vai ser a minha rentabilidade? R$1 dividido por R$30. Só que eu tenho que ter na corretora R$30 mil. Se eu pegar R$1 e dividir por R$30, vai dar uma rentabilidade de 3,33%. Esse dinheiro entra no próximo dia útil lá na corretora, na minha conta. Então a pergunta é, o que vai acontecer com essa put, que seja do 30, que seja do 29, que seja do 28, seja qual for o strike que você escolheu? O que vai acontecer com ela se a ação subir lá no final do exercício? Essa put vai virar pó. Tá vendo aqui, ó? Ela virou pó. Vai estar valendo 0. Então, você recebeu aqui, por exemplo, R$1, você vendeu 1.000 puts, você recebeu R$1.000. Sem investir absolutamente nada, a put virou pó, você não tem mais nenhuma responsabilidade e você recebeu R$1.000. E se eu fizer isso no próximo mês? E se eu fizer isso no outro mês? E se eu fizer isso no outro mês? Entende agora por que a gente fala de renda recorrente com opções? Olha o raciocínio. A pessoa vai lá e compra uma ação por R$30. Não estou dizendo a pessoa que está trabalhando com opção, não. Estou falando um cidadão qualquer. As pessoas que compram ações normalmente, ele vai lá e compra aquela ação por R$30 porque ele acha que está barato. Agora, você não foi lá e comprou a ação. O que você fez? Você foi lá e vendeu uma put, por exemplo, do R$29. Essa put estava valendo, por exemplo, 80 centavos. Se você vender 1.000 put, você vai receber R$800. Se essa ação cair no final do mês, por exemplo, se ela cair aqui para 28,50, por exemplo, se ela cair para 28,50, o que eu quero que você perceba agora é o comparativo entre o que você fez e o que essa pessoa aqui que comprou a ação fez. Essa pessoa comprou a ação, pagou R$30. E agora a ação está valendo R$28,50. Você vendeu o put do 29, a ação caiu, você vai ter que comprar essa ação aqui, vai pagar R$29, só que você recebeu 80 centavos. Então, no final das contas, quanto é que saiu essa ação aqui para você? Ela saiu R$28,20. Percebe que essa pessoa que pagou R$30 na ação e você pagou R$28,20? Também é a melhor forma de comprar uma ação? Você percebe como as pessoas que compram ação, simplesmente compram ação, estão perdendo dinheiro se comparado às pessoas que trabalham com opções? Percebe o poder do universo das opções agora? Antes da gente ir para opções.net, agora tem um recado mais importante de todos. Aliás, deixa seu comentário aqui. Se você não entendeu alguma coisa até agora, pode deixar seu comentário, sua dúvida, que eu prometo responder rapidinho, tudo bem? E é importante que você pegue esse vídeo agora com essa informação que eu vou colocar aqui e compartilhe com seus amigos, compartilhe com o maior número de pessoas possível, que agora vem aquilo que eles falam que é perigoso, que opções é muito perigoso, que é um terreno muito perigoso. Eu vou te mostrar o porquê que as pessoas falam isso. Eu acabei de te dizer que para você vender aquela put lá do R$30, por exemplo, você vai vender ela por R$1, você tem que ter na corretora R$30 mil. Se você tem R$30 mil na corretora, e você vende put por R$1 e você tem a noção de que está preparado, você tem dinheiro lá para comprar a ação, você concorda comigo que você está sabendo do risco que você está correndo? Você tem perfeita consciência do risco que você está correndo. Ou seja, se a ação cair, por exemplo, para R$25, R$26, R$27 que seja, você tem plena consciência de que você vai ter que comprar a ação e pagar R$30 nela. Esse é o risco que você está correndo. É normal. Você tem que saber disso quando você está montando uma operação. E isso não tem relação com a put. Não tem relação. É o risco do mercado, é o risco da própria ação. Não é a put que é culpada, não são as opções que são culpadas. Não se pode dizer que é um terreno perigoso porque você está vendendo put. Não. Claro que não. É o mesmo risco de quem está comprando a ação.
É o mesmo risco. Agora, veja, a corretora, junto com a B3, infelizmente ou felizmente, ela não exige que você tenha 30 mil reais lá na corretora. Se você está vendendo uma put que vale R$1, você vai ter que ter uma margem. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Se você quiser trabalhar tranquilo, estude um pouquinho as ações que você está trabalhando e aí sim você vai vender a opção de put. Chama-se lançamento sintético, é o nome dessa operação que eu mostrei aqui agora. Você vai vender somente se você tiver dinheiro suficiente na corretora para comprar ação. E aí, se você fizer venda de put de uma ação que você conhece, está acostumado a trabalhar, você vai ter o que a gente chama de renda recorrente todos os meses. Você vai faturar lá, se você estiver trabalhando com 1000 puts, por exemplo, você vai faturar lá R$1.000, R$800, 900, tudo vai depender do valor da put no momento em que você vende ela no começo do exercício e da ação. A gente já vai ver isso lá no opções.net. É o que a gente chama de renda recorrente. Você vai ter uma rentabilidade média de 3, 3,5%, dependendo da ação dá 4%, dependendo da ação dá 2% ao mês. Onde é que você vai achar isso na renda fixa? Esse é o universo das opções. Bem-vindo ao universo das opções. Vamos para opções.net agora. Então vamos lá, voltamos aqui ao site do opções.net.br. Vamos escolher aqui novamente como exemplo as ações de Petrobras, que são as ações cujas opções têm mais liquidez na bolsa. Portanto, são as ações que a gente mais opera, não que a gente só opera em Petrobras, mas a gente opera a maior parte das operações em Petrobras. Então vamos colocar aqui Petri 4. E aqui então a gente tem todas as puts, coloquei aqui flegado a put, tem todas as puts de Petrobras. Então, Petrobras fechou a 28,39, a gente pode escolher vender opções de Petrobras no 28,46, no 28,71, no 27,96, no 28,21, que são as opções ATM que estão ali na linha do dinheiro, mais ou menos próximo do valor da ação. Agora, se eu quero ficar um pouco longe de ser exercido, ou seja, de ter que comprar a ação, eu vou escolher puts um pouco para baixo. Por exemplo, as OTMs aqui do 27,71 para baixo. Então, como é que a gente calcula a rentabilidade? Como é que eu me posiciono quando eu quero fazer um lançamento sintético? Eu vou escolher quanto é que eu quero ganhar, por exemplo. Eu posso escolher quanto eu quero ganhar. Se eu for vender uma opção aqui, por exemplo, do 28,71 ação, fechou 28,39, eu vou vender uma opção do 28,71, quer dizer, está um pouquinho acima da ação. Você tem que ter uma crença de que a ação realmente vale a pena e de que ela vai subir para você vender uma put dessa. A put está 81 centavos, tá? Eu estou pegando esse exemplo aqui, mas a gente pode pegar o exemplo também do exercício seguinte. Esse exercício aqui já está terminando. Eu vou até pegar do exercício seguinte aqui para ficar melhor o exemplo, porque esse exercício aqui já está terminando. Então a put já se desgastou bastante. Embora ela está valendo mais de 80 centavos, mas ela já se desgastou bastante. Foi até bom esse exemplo. Vamos então pegar aqui a da série seguinte, que vence em 17/9 e já é a Petri U, série U. Então vamos lá na 28,71. Olha só, 1,40. Quer dizer, ela vale muito mais porque ela já é do exercício seguinte. Então, se eu quiser vender essa aqui, como é que eu calculo a rentabilidade disso? Então, eu pego aqui 28,71, que é o valor do strike. Estou te dando um exemplo, né? O valor do strike que você trabalharia. Então, você pega R$1,40, que é a put que você vai vender, 1,40, e divide pelo valor do strike, 28,71. 28,71. Nós estamos falando, aí você multiplica por 100 para ter o valor em percentual, claro, né? Nós estamos falando de uma rentabilidade de 4,87%. Quer dizer, uma rentabilidade bem alta, muito acima de qualquer produto da renda fixa, inclusive de qualquer carteira diversificada no mês, né? Agora, não, eu não quero ficar no risco aí de ter que comprar a ação de Petrobras, embora eu esteja preparado para comprar a ação de Petrobras, embora eu tenha o dinheiro para comprar a ação de Petrobras, eu quero ficar um pouco longe disso e se tiver que comprar ação, eu quero pagar mais barato. Então, eu posso fazer numa OTM, por exemplo, eu posso vender essa opção aqui, ó, do 27,71 ou do 27,43, por exemplo, 46. Só que eu vou receber por essa put 83 centavos. Então vamos lá, 83 centavos, né? Então é 0,83 dividido pelo strike, 27,46. E aí a gente multiplica por 100, evidentemente,
para saber o valor em percentual. 3,02, que ainda assim é uma rentabilidade muito maior do que qualquer produto da renda fixa. Mas digamos que você, puxa vida, mesmo aqui no 27,46 eu não me sinto à vontade ainda. Vamos dizer o seguinte, ou para mim 2% tá bom. Ok, então você vai descendo aqui até você encontrar um valor que te dê mais ou menos 2% de rentabilidade, você fica bem longe de ter que comprar a ação, e se tiver que comprar, vai comprar feliz porque vai estar pagando barato. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 26,46, que você venderia essa put por 55 centavos, ou seja, se eu vender 1.000 puts, eu vou receber R$550. Como é que eu calculo essa rentabilidade? 0,55, né? 0,55 dividido por 26,46. E aí, obviamente, multiplico por 100 para saber quanto é que dá em percentual. 2,07%. Ou seja, estou satisfeito, estou recebendo uma rentabilidade de 2%. Se eu tiver que comprar ação, vou comprar feliz porque ela vai estar muito abaixo. E ainda assim eu estarei recebendo para comprar essa ação. E esse é o lançamento sintético. Isso que é possível. Você escolher a operação que você quer fazer. Você escolher a rentabilidade que você quer ter. Tudo isso é possível no universo das opções. Agora veja, a ação de Petrobras está me dando essa rentabilidade, está me dando essa taxa. Agora, será que outras ações darão a mesma taxa? Vamos dar uma olhadinha nisso também. Vamos pegar aqui, por exemplo, a ação da Vale. Vamos ver se a Vale está dando uma rentabilidade na linha. Vamos pegar o exemplo aqui da linha do preço da ação. Quanto é que está dando a rentabilidade da Vale na linha do preço da ação? Vamos pegar aqui, né? Vencimento do próximo exercício para ficar na mesma base. A ação 109,70, vamos pegar aqui uma opção ATM 109,67. Essa opção, claro, é uma ação que vale muito mais, portanto a opção fica um pouco mais cara, né? Então, se eu vender essa opção, eu tenho que ter o dinheiro suficiente para comprar a ação. Não esqueça disso, jamais, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, 109,67. Quanto é que vai dar rentabilidade se eu vender puts do strike 109,67? 4,30. Vamos lá, então eu pego R$4,30 e divido pelo valor do strike, que é 109,67. 109,67. Multiplico por 100, obviamente, né? Eu estou tendo uma rentabilidade de 3,92% na linha do valor da própria ação, ou seja, Vale estar um pouquinho pior em termos de taxa do que Petrobras. Será que existe alguma outra ação que tem uma rentabilidade melhor do que Petrobras? E por que essas opções elas têm uma taxa menor? Porque a volatilidade das opções dessas ações está um pouco menor. Então é por isso que as opções têm uma taxa menor de ganho. Quando a volatilidade está alta, aí a gente tem uma taxa melhor. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar aqui Via Varejo, que tem volatilidade alta. Então tá aqui, Via Varejo, né? Então a gente vai pegar Via Varejo também, vencimento do mês 9, e vamos calcular aqui, próximo da ação ali. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, ó, 12,50, 75 centavos. Então vamos calcular aqui, 0,75 dividido por 12,50, que foi o strike que nós escolhemos. Multiplica isso por 100, tá aí. 6%. Por que ela paga muito mais a Via Varejo? Porque é uma ação cuja volatilidade é muito maior do que Petrobras, do que Vale, que a gente acabou de mostrar aqui agora. Entende? Então é esse cuidado que a gente toma na hora de escolher as ações, na hora de escolher as opções. Taxa versus ação. Você tem que dar uma estudadinha na ação para ver se a ação vale a pena, porque você corre o risco de encarteirar a ação. Então tem que ser uma ação que você tem intenção de comprar. Com isso a gente fecha aqui então todo o entendimento de como é que funciona uma put, para que serve uma put e como ganhar dinheiro com put. Na próxima aula a gente vai falar dos conceitos de call. A gente separou as duas estruturas, explicamos primeiro em 3 aulas o que significa uma put e agora a gente vai partir para call lá do princípio, e eu fiz dessa maneira justamente para não confundir a cabeça, porque eu sei o que é isso, eu sei o quão difícil é entender as opções, e aí agora a gente parte então para call na próxima aula. Tudo bem? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.